Lenda de cada estado, episódio 14. O estado escolhido por vocês dessa vez foi Amazonas. Então eu vou contar pra vocês a lenda da Matinta Pereira. Reza a lenda que tudo começa com um assobio assustador, que assusta adultos e crianças. Se você ouvir esse assobio próximo à sua casa, você deve dizer: Matinta, pode passar aqui amanhã para pegar seu tabaco. Credo, não passa não, tô só contando a lenda, Matinta. Pelo amor de Deus, vai pra lá. Então a Matinta vem no outro dia para buscar o prometido. E ela pode vir em duas formas, com ou sem asa. Se vier com asa, ela vai sobrevoar sua casa. E se vier sem asa, ela vem na companhia de um pássaro agorento. Dizem que quando a Matinta tá para morrer, ela pergunta: quem quer? Quem quer? Deve ser mais assustador do que isso que eu fiz. E se alguém responder eu quero, achando que se trata de herança, ganha a maldição de ser a Matinta. Agora comenta o seu estado para eu poder contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Mas para eu contar a sua lenda, você tem que me seguir no Insta. Já me seguiu? Me segue. Se não me seguir, a Matinta vai pegar. Lenda de cada estado, episódio 15. E o estado escolhido por vocês dessa vez foi o Rio Grande do Norte. Então eu vou contar a lenda do Memorial da Resistência de Mossoró. No dia 13 de junho de 1927, Mossoró foi atacada por um bando de cangaceiros chefiado por Lampião. Surpreendentemente, os cangaceiros acabaram perdendo. Diz a lenda que Lampião nunca esqueceu a derrota e que de tempos em tempos, tanto o fantasma dele quanto do seu bando são avistados se lamentando pelas redondezas de Mossoró. Reza a lenda também que após as 4 horas da manhã, vultos são avistados próximo ao memorial. E há quem afirma que são os espíritos dos cangaceiros. Agora comenta o estado que você quer que eu conte uma lenda. Os estados riscados já foram. A meta de like nesse vídeo é 10k para eu poder ir pro próximo episódio. E me segue no Insta, tem que me seguir no Insta para eu poder contar o seu estado. Valeu? Lenda de cada estado, episódio 16. E o estado escolhido por vocês dessa vez foi Paraíba. Então eu vou contar a lenda da funcionária do cemitério. Uma moça cujo nome dado era Estela trabalhava no cemitério Senhor da Boa Sentença. Estela fumava bastante e vivia a pedir cigarros. Pouquíssimo tempo depois dela ter começado a trabalhar no cemitério, ela morreu e foi enterrada ali mesmo. 3 meses depois, à noite, o vigia estava na salinha reservada para a administração quando ouviu ruídos do lado de fora. E ele estranhou porque já era muito tarde, já tinha passado do horário de todos os funcionários. Mas ele resolveu ficar quieto até que os ruídos pararam. Minutos depois ele ouviu um grito, quase um choro, chamando seu nome. E aí ele reconheceu a voz e foi abrir a porta. Era a Estela. Ele disse que ela ficou parada olhando para ele por alguns instantes e depois sumiu no cemitério. Detalhe, ele conta que isso não aconteceu só uma vez. E essa foi a história. Se você quer que eu conte uma lenda do seu estado, comenta aqui. Os estados riscados já foram. Mas para eu contar a lenda do seu estado, você precisa me seguir no Instagram, então vai logo. Lenda de cada estado, episódio 17. E o estado escolhido por vocês dessa vez foi Goiás. Então eu vou contar a lenda do Romãozinho. Ele é como se fosse a versão goiana do Saci Pererê. Romãozinho é o espírito ruim que vem em formato de criança para fazer travessura e gerar o caos. Dizem que ainda bebê, antes de falar, Romãozinho mordia a mão de quem tentava acariciar seu rosto. Já maior na sua infância, ele sempre gostou de maltratar os animais, destruir as plantas e prejudicar as pessoas. Já outras pessoas falam que ele seria o próprio Corpo Seco. Já nessa versão, a alma do menino é tão ruim, mas tão ruim que nem o céu e nem o inferno quiseram ele. E é por isso que ele vive no mundo atormentando as pessoas. E essa foi a história. Comenta o seu estado para eu poder contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Se você quer que eu conte uma lenda do seu estado, escolha o seu comentário, você tem que me seguir no Instagram. Vai lá, vai logo! Lenda de cada estado, episódio 18. O estado escolhido por vocês dessa vez foi Distrito Federal. Então eu vou contar a lenda do Colégio Militar de Brasília. Em meados de 2003, o assunto mais comentado entre os alunos fardados do CMB dava conta de uma história ocorrida no banheiro. 4 alunos resolveram brincar do jogo do compasso. Eu prefiro nem saber que jogo é esse, meu pai. No meio da brincadeira, uma das torneiras ligou sozinha, a porta abriu e um vulto voou em direção a uma das moças, fazendo ela cair no chão se debatendo. Quando a ajuda chegou, o capitão militar começou a dar bronca nos alunos. E outro militar interviu, dizendo: hoje, pelo menos, não diga nada a esses jovens. Só eles sabem o que acabou de acontecer nesse banheiro. E por um bom tempo, a porta do banheiro ficou fechada e era proibida a entrada. Essa foi a história. Se você quer que eu conte uma lenda do seu estado, comenta aí. Os estados riscados já foram. Se você quer que eu conte mesmo o seu estado, me segue no Insta. Tá faltando só você. Vai lá.
Lenda de cada estado, episódio 19. O estado escolhido por vocês dessa vez foi Santa Catarina. Então eu vou contar a lenda do homem que era cachorro. Ou do cachorro que era homem, né? Depende do ponto de vista. Existia uma senhorinha que ela tinha o marido e o filho. E o homem tinha muito costume de sair, sabe? Ele era muito saideiro, muito roeiro. Quando o homem ia sair, ela aproveitava pra banhar o filho. Por quê? Não sei. Toda vez que ela ia banhar o filho dela, o menininho lá, aparecia um cachorro. O cachorro sempre tentava morder ela ou então o filho dela. Em uma dessas ocasiões, o cachorro avançou e ela bateu muito forte no cachorro. E o cachorro, furioso, revidou atacando ela e rasgando sua saia. Eis que no dia seguinte, ao acordar, ela percebe que os dentes do seu marido tá cheio de fiapos de tecido. Ele era o cachorro. E essa foi a história. Comenta o seu estado pra eu poder contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Se você quer que eu conte a lenda do seu estado usando seu comentário, vai lá no meu Instagram e me segue. Tem que me seguir, hein? Lenda de cada estado, episódio 20. O estado escolhido por vocês dessa vez foi Mato Grosso. Então eu vou contar a lenda da mula sem cabeça. Pra quem não sabe, a mula sem cabeça faz parte do folclore do Brasil e de outros países da América Latina. Ela fala de mulheres amaldiçoadas que assumem a forma de mula que solta labaredas no lugar da cabeça, ferindo pessoas e animais por onde passa. Essa maldição seria uma punição às mulheres que mantinham relações íntimas com os padres. Será que você já sabe da história da mula sem cabeça? Vamos lá. Edson, um morador de Cuiabá, Mato Grosso, relatou que quando casou em meados de 1975, estava em lua de mel com sua esposa e ao entrar no estabelecimento, ele viu a mula sem cabeça. Ele disse que achou estranho porque o animal estava indo em direção a uma cerca que, segundo ele, era impossível passar. E ele disse que não tinha como aquela mula ter passado naquela cerca. Onde é que foi a lua de mel do Edson? Pelo amor de Deus, foi onde? Foi no mato? Essa foi a história. Comenta o seu estado pra eu poder contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Se você quer que eu conte a lenda do seu estado, me segue no Instagram. Tá acabando os estados, faltam poucos, hein? Lenda de cada estado, episódio 21. E o estado escolhido por vocês dessa vez foi Alagoas. Então eu vou contar a lenda da morta na festa. Certa noite estava tendo um baile e um cara encontrou uma moça nesse baile. Os dois de cara se gostaram, começaram a dançar, beberam junto, etc. O cara conta que quando deu meia-noite, a moça quis ir embora. E ele, todo cavalheiro, quis deixar a moça em casa. Tava chovendo aquela noite, a moça falou que não precisava, mas ele insistiu. Então a moça deu o endereço dela pra ele, mas antes de chegar no endereço, quando chegou na porta do cemitério, ela pediu pra ficar ali. O moço, muito intrigado com aquilo, foi até o endereço da mulher. Quando o cara chegou no endereço dado pela mulher, na casa onde a mulher disse que morava, as pessoas falaram que não tinha ninguém com aquele nome morando ali. Mas o casal que morava na casa disse que o nome era o mesmo da filha deles que havia morrido. Logo o moço pensou que estavam pregando uma peça nele. Mas aí resolveram ir no cemitério mostrar o túmulo da menina que havia morrido. Quando o cara olhou a foto, era ela. Essa foi a história. Comenta o seu estado pra eu poder contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Se você quer que eu conte uma lenda do seu estado, vai lá me seguir no Instagram. Tem lenda de cada estado, episódio 22. E o estado escolhido por vocês dessa vez foi Roraima. Então eu vou contar a lenda do Mimirã. Mimirã é uma criatura alta, magra, desengonçada e branquela. Eu só não vou dizer que sou eu porque eu não sou branquela. Essa criatura é muito conhecida por aterrorizar pessoas que trabalham em ambientes fechados. Certa vez um cara tava no seu ambiente de trabalho, em uma salinha bem pequena, a sala dele fechada e tudo mais, quando o Mimirã apareceu. Segundo ele, foi a coisa mais horrenda que ele viu. E ele ficou olhando pra criatura pra saber o que ia acontecer. Então que a criatura sussurrou algumas palavras que ele não conseguiu entender. Então a criatura começou a mexer nos papéis que estavam lá na mesa dele. Ele ficou tipo... Queridão, da mesma forma que ele apareceu, Mimirã simplesmente sumiu. Assim, pá, do nada. O carinha nunca mais teve paz. Ele falou que não conseguiu mais ficar em ambientes fechados sozinho, com medo do Mimirã aparecer pra ele. Essa foi a história. Comenta o seu estado pra eu poder contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Gente, tá acabando, hein? Se você quer que eu conte a lenda do seu estado, escolha o seu comentário, vai lá me seguir no Insta. Não, cara, agora é sério mesmo. Vamos chegar nos 30k. Vai lá. Dedicado estado, episódio 23 e 24. O estado escolhido por vocês dessa vez foi Sergipe. Então eu vou contar a lenda da menina serpente. Mas antes eu gostaria de dizer que eu não encontrei de jeito nenhum lenda de Rondônia. E é por isso que esse é o episódio 23 e 24. Eu tinha escolhido Rondônia, mas eu não encontrei lenda de jeito nenhum. O que é muito bom pro povo de Rondônia. Então vamos para as margens do Rio Velho Chico, em Sergipe. E vivia uma garota muito linda, tipo, ela era possuída de uma beleza extraordinária. Certa vez ela foi para as margens do Rio Velho Chico. Ela ficou lá por horas e horas olhando seu reflexo na água que estava cristalina. As horas se passaram e ela esqueceu da sua casa, ficou lá se olhando, perdeu a noção do tempo. Deu 18 horas, no badalar do sino, ela se transforma em uma terrível e gigante serpente.
É tenso. Essa foi a história. Comenta o seu estado pra eu poder contar uma história. Os estados riscados já foram. Estão apenas 3 estados: Amapá, Mato Grosso e Tocantins. Você decide. Agora me ajuda no aplicativo vizinho, por favor. Faltam 200 pessoas pra eu chegar em 26k. Pra me dar uma força. Dedicado estado, episódio 25. O episódio escolhido por vocês dessa vez foi Amapá. Então eu vou contar a lenda da mulher fantasma. Essa lenda que em 1940 um navio afundou. Para marcar o local, eles construíram um bloco de concreto com o nome Pedra do Guindaste, que tem a imagem de São José, que é o padroeiro de Macapá. Segundo a lenda, se tirarem a pedra de lá, as águas vão subir e Macapá será encoberta. Dizem que nesse local morreu uma mulher afogada. E o fantasma dessa mulher aparece, surge das águas e pede socorro à noite. E depois desaparece. Essa foi a história. Comenta o seu estado pra eu contar uma lenda. Os estados riscados já foram. Agora sobrou Mato Grosso do Sul e Tocantins. Vocês decidem. Você quer que eu escolha o seu comentário? Vai me seguir no Instagram também, porque eu tô chegando a 26k. Restam 100 pessoas, por favor, vai lá me seguir. Lenda de cada estado, episódio 26. O estado escolhido por vocês dessa vez foi o Mato Grosso do Sul. Então eu vou contar a lenda do Mãozão ou Pai do Mato. Reza a lenda que o Mãozão, o Pai do Mato, é uma criatura similar a uma anta. E quando encontra qualquer pessoa, ele se transforma em uma criatura peluda e horrorosa. E ao tocar na cabeça dessa pessoa que ele encontrar, a pessoa fica louca. Imagina se ele me encontra. Ele coloca a mão na minha cabeça, não sei quem é que fica louco, se é eu ou se é ele. Apesar do nome, ele não tem a mão grande, mas sim poderosas. Essa foi a história. E o próximo estado que eu vou contar a lenda é o Tocantins, que foi o único que sobrou. Todos esses riscados já foram. É só você ir clicando aí nos vídeos, nos comentários, que você vai assistir tudo. Agora me ajuda a chegar em 30k no Insta, por favor. Tem 26,1. Gente, tá chegando. Vai lá. Lenda de cada estado, episódio 27 e último. O único estado que sobrou foi o Tocantins. Então eu vou contar a lenda do Homem do Dilúvio. Em 1958, entre os meses de fevereiro e abril, um senhor com barba comprida apareceu na região de Araguaína e ficou conhecido como o Homem do Dilúvio. Ele saiu pregando que o mundo ia se acabar e começaria justamente pelaquele local. Imagina o povo da cidade. E dizia que para as pessoas se salvarem teria que construir um barco enorme de pau de juriti e seguir seus ensinamentos. O cara tava se achando Noé. Logo esse homem do dilúvio desapareceu e ninguém mais sabe dele. Ninguém tem mais detalhes da história. E assim a gente encerra o quadro Lenda de Cada Estado. Se você não viu a lenda do seu estado, vai clicando nos comentários e vai assistindo todos os vídeos que eu já contei uma lenda de cada estado. Ah, e me segue no Instagram que a gente tá chegando a 30k. Vai lá.